veja seguir um tutorial com as noções básicas que eu preparei para vocês para a utilização do Trados. Esta é a página inicial do Trados. É aqui que você pode criar um projeto ou abrir um arquivo para tradução. No Trados Studio, você pode traduzir projetos em vários tipos de arquivos, como PDF, HTML, Word, Excel e muitos outros. A seguir, nós vamos ver como traduzir um documento do Word. A vantagem do Trados é que ele mantém a formatação do seu arquivo original. Se você traduzir, por exemplo, um rótulo de um produto, ele vai manter o mesmo layout do rótulo, com imagens, desenhos, letras e até mesmo em arquivos PDF escaneados, o Trados consegue extrair o texto para tradução. Para abrir um arquivo para traduzir, você pode clicar em Browse e localizar o arquivo no seu computador, ou você pode simplesmente arrastar e soltar o arquivo. Vou arrastar e soltar um arquivo do Word para tradução. Aqui você tem as opções de Create New Project, onde você pode criar um novo projeto, ou Translate as Single Document, para traduzi-lo como um documento individual. Clicamos aqui e o próximo passo é escolher o par linguístico. Em Source Language, você seleciona a língua fonte, e em Target Language, a língua-alvo, a língua para a qual você vai traduzir. Hoje vamos fazer uma tradução do francês para o inglês. Aqui em Use, nós podemos escolher uma memória de tradução. Com a opção File Based Translation Memory, você pode escolher uma memória de tradução que esteja no seu computador. Se não tiver uma memória de tradução, você pode criar uma. Essa memória de tradução que você criar poderá ser usada em todos os seus projetos. Clico em File Based Translation Memory e escolho uma memória de tradução do meu computador. Em seguida, clico em Open. A memória de tradução que eu abri contém traduções de outros projetos. Ela vai me ajudar a traduzir este documento mais rapidamente. Clico em OK e a página que aparece é a página de edição, onde nós vamos traduzir o documento. Você vai ver que há uma grade aqui. No lado esquerdo é exibido o texto do Word que acabamos de abrir. Repare que o texto foi dividido em partes menores. Cada parte dividida do texto é chamada de segmento. O segmento de origem é chamado de segmento fonte, e o segmento onde você vai traduzir é chamado de segmento alvo. Para cada segmento é atribuído um número no lado esquerdo. Isso vai ser muito útil como ponto de referência para textos grandes. No lado direito é onde fazemos as traduções. Vou clicar no segmento 1. Repare que o segmento já foi previamente traduzido pelo Trados. Isso significa que a mesma frase já tinha sido traduzida antes e estava na memória de tradução. Para salvar o segmento, clique em Ctrl+Enter. As traduções pré-existentes na memória de tradução são mostradas nesta janela. A memória de tradução encontrou uma tradução prévia semelhante a esta, mas não exatamente igual. Isso significa que teremos que fazer algumas correções. Quando o Trados encontra uma frase que é parecida, mas não idêntica à que estamos traduzindo, chamamos esse resultado de Fuzzy Match. Faço as devidas alterações no texto e quando estiver tudo certo, clico em Ctrl+Enter para confirmar e adicionar esta frase à memória de tradução. Este ícone verde indica que a frase foi confirmada e adicionada à memória de tradução. Quando você confirma um segmento, ele fica gravado na sua memória de tradução e você nunca mais vai ter que traduzi-lo de novo. Mas lembre-se que para fazer isso, você precisa adicionar uma memória de tradução ao seu projeto. Outro recurso do Trados é a sugestão de terminologia. Quando você começar a digitar uma palavra, o programa vai apresentar algumas sugestões. À medida que você continua digitando a palavra, o programa vai apresentando novas sugestões.
Use as setas para baixo e para cima para selecionar a opção correta e depois clique em Enter para inserir a palavra sugerida. Uma função muito útil no Trados é esta aqui, Tell me what you want to do. Ao clicar nesta opção, você pode digitar palavras ou frases. Com isso, o Studio vai oferecer comandos, configurações ou opções que possam ser úteis para você. Vamos acrescentar uma term base ao projeto, um banco de terminologia, para armazenar palavras ou termos novos que aparecerem no texto. Assim, se a mesma palavra aparecer em outros segmentos, o programa vai fornecer a tradução. Isso é extremamente importante para manter a consistência da terminologia ao longo da tradução. Para criar uma term base, digito term base e clico na sugestão fornecida, Project Term Base Settings. Este comando vai nos levar diretamente para a criação da term base. Clico em Use e em seguida clico em File Based Multi-Term Term Base. Seleciono uma term base do meu computador e clico em Open. Clico em OK para abrir a term base e voltar ao editor. Agora, quando eu acessar o próximo segmento, as sugestões de terminologia vão aparecer aqui. A linha vermelha acima destas palavras indica que já há uma tradução para elas. Se você quiser adicionar um termo novo ao seu banco de terminologias, selecione o termo no texto fonte e no texto alvo. Em seguida, clique em Quick Add New Term. A janela da Term Base vai aparecer, mostrando o termo adicionado e salvo na sua Term Base. Se o texto de um segmento aparecer em outros segmentos, o Studio fará a tradução automática em todos os segmentos. Isso é chamado Auto Propagation ou autopropagação. Vejamos como isso funciona. Os segmentos 10 e 15 são idênticos. Faremos a tradução do segmento 10. Confirmaremos o segmento e você verá que ele vai aparecer imediatamente no segmento 15. Isso ajuda a economizar tempo e manter a consistência da sua tradução. Este é o arquivo original que estamos traduzindo. Observe que ele contém elementos como itálico, negrito e vários outros. O Studio mantém exatamente a mesma formatação, usando o que chamamos de tags. Tags são elementos que representam a formatação original. Essa é uma das grandes vantagens das Cat Tools. Você não precisa se preocupar com a formatação. Durante a tradução, você pode gerar um preview para verificar se está tudo ok. Basta clicar aqui e aqui. Você verá o documento em seu formato original. Observe que neste último segmento, a memória de tradução não forneceu nenhuma sugestão. Aqui, podemos usar a Machine Translation do Studio. Para acessar esse recurso, clique em Project Settings. Em seguida, clique em Use e selecione SDL Language Cloud Machine Translation. Clique em OK e o banco de dados do programa nos fornece uma sugestão de tradução. Faça as alterações necessárias na tradução, salvo na memória. Muito bem, o documento já foi todo traduzido. O próximo passo será realizar uma Quality Assurance Check. Essa é uma etapa fundamental no processo de tradução. Para isso, clique em Project Settings, selecione Verification e em seguida clique em QA Checker. Aqui você pode verificar problemas no texto, como inconsistências, pontuação, números incorretos e outras opções. Depois de fazer as devidas correções, clique em OK. Agora, o documento inteiro já pode ser verificado. Para fazer isso, basta clicar em F8. O programa vai varrer toda a tradução em busca de erros. Se houver erros, eles aparecerão aqui. Clique em cada um deles e faça as devidas correções. Palavras com erros de ortografia são sublinhadas em vermelho. Para corrigir cada palavra, clique com o botão direito do mouse sobre a linha vermelha e selecione a palavra correta. Como você pode ver, aqui indica Zero Errors, ou seja, não há mais nenhum erro no documento. E é isso, a tradução está concluída. Para salvar a tradução, clique em File e depois Save Target As. Renomeie o arquivo se necessário e clique em Save. Aqui está o arquivo traduzido já exportado, de volta ao formato original. Como você pode ver, toda a formatação foi mantida corretamente. Não é tão difícil quanto parece. Explore os recursos do programa e logo você o estará dominando.